Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Redmi 10A, smartphone de entrada e que mostra como os aparelhos, até mesmo os mais simples, estão melhorando a cada geração. E o Redmi 10A é muito superior ao seu antecessor, o Redmi 9A, trazendo finalmente um sensor de tais, algo que não tinha na geração anterior, mais desempenho e tudo isso mantendo a bateria de 5.000 mAh e uma tela com uma qualidade excelente. Temos aqui um display LCD IPS de 6,53 polegadas. O aparelho vem de fábrica com Android 11 e traz a interface MIUI 12.5. Mas ele ainda traz alguns recursos simples, como a câmera frontal com apenas 5 megapixels e câmera traseira de apenas 13 megapixels. Será que vale a pena apostar no Redmi 10A? Depende. Lá fora, no exterior, esse aparelho está muito barato, está com um preço realmente muito bom, ali próximo dos 500, 600 reais. Já aqui no Brasil não é bem assim, já que em preço ele está muito próximo ao Redmi 10C, outro smartphone bem legal. Mas vamos descobrir tudo isso nesse vídeo, vou falar aqui dos principais recursos do Redmi 10A e lá no final do vídeo vou falar sobre essa questão do preço, quando vale a pena e quando não vale a pena comprar o Redmi 10A. Mas antes só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o Brasilegeeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E olha, o Redmi 10A tá muito bonito nessa geração e ele até é bastante parecido a alguns pontos com o Redmi 10C, como por exemplo aqui o formato da moldura que abriga as câmeras, temos aqui uma moldura enorme, olha só. Comparando com o Redmi 10C, os aparelhos estão praticamente iguais, apesar da diferença no acabamento aqui, ambos utilizam uma tampa traseira e as bordas feitas em plástico, mas a textura é um pouquinho diferente. Em todo caso, o Redmi 10A tá muito bonito aqui e eu gostei bastante do seu visual. Apesar de não ter curtido muito aqui a posição dos sensores digitais, é importante lembrar que a geração anterior não trazia esse recurso, então melhor um sensor mal posicionado do que nenhum sensor e pelo menos ele está bom. Só é um pouquinho difícil de encontrá-lo, mas ele tá bastante preciso, apesar de não ser instantâneo aqui para fazer o desbloqueio, mas tá funcionando direitinho aqui, tem uma boa precisão. O que é realmente um pouquinho difícil é encontrar a posição, já que ele ficou um pouquinho alto demais, acho que a posição realmente acabou não ficando muito boa. E já que eu estou mostrando o sensor de tais, mostrar para vocês que ele também traz aqui o desbloqueio facial, que tá muito bom aqui nesse aparelho. O Redmi 10A traz uma espessura total de 9 mm e o seu peso é de 194 gramas. Aqui nessa lateral temos a bandeja e ela traz o triplo slot, sendo possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. Na parte superior temos uma entrada para fone de ouvido e aqui nessa lateral temos os botões de volume e também o botão liga-desliga. E aqui mostrando a parte inferior, onde podemos ver o microfone utilizado para as ligações, a entrada micro USB, um ponto negativo desse aparelho, e o único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono. E o sensor de tais fica aqui na traseira, como eu já falei para vocês, está um pouquinho mal posicionado. Temos apenas duas câmeras traseiras, o sensor principal tem 13 megapixels e ele traz um detector de profundidade de 2 megapixels e aqui do lado temos o flash de LED. E aqui mostrando o detalhe da tampa traseira, temos aqui essas linhas, elas têm um leve relevo, é praticamente lisa a tampa traseira, mas quando a gente toca com muita atenção, a gente consegue perceber que essas linhas elas têm uma leve textura, são um pouquinho texturizadas, mas praticamente temos aqui uma tampa traseira lisa. E com acabamento fosco ela acaba dificultando um pouquinho mais as marcas de dedos, mas dependendo da situação elas vão aparecer. Apesar de ser um aparelho de entrada, a qualidade da tela é muito boa, temos aqui um display LCD IPS de 6,53 polegadas, com resolução HD+, 1600 por 720 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. A câmera frontal fica aqui em um recorte em formato de gota, e aqui vocês podem ver melhor as bordas, que são um pouquinho grandes, né? E aqui também mostrando a borda inferior. Apesar de não serem excessivamente grandes, elas estão maiores do que a média, até mesmo as bordas laterais acabam sendo um pouquinho mais espessas. Mas no geral uma tela bem legal, apesar da resolução HD+, temos aqui uma boa qualidade nas imagens, mas eu gostaria que ela tivesse uma taxa de atualização acima dos 60 Hz para deixar a interface mais suave. Mas a taxa de atualização de 60 Hz acaba nem sendo o maior dos problemas, já que temos um chipset não muito potente. Acontece que o Redmi 10A vem equipado com o chipset Helio G25, que é uma espécie de evolução do Helio P25 e também do Helio P22, chipsets já um pouco antigos e que sempre trouxeram uma performance bastante limitada. O Helio G25 traz 8 núcleos da série ARM Cortex A53, até a CPU é da série antiga, da série A53 e não da série A55, e eles estão rodando em até 2 GHz. E a GPU também é fraquinha, a PowerVR G8320, é uma GPU
que deixa bastante a desejar no desempenho em jogos. Então já vou adiantando para vocês que o Redmi 10A não é muito bom quando a gente fala em jogos. Ele vai rodar os games com detalhes no mínimo, mas sempre apresentando algum engasgo, alguns travamentos e em alguns momentos até congelamentos. Dependendo do jogo, a imagem vai ficar congelada por 1 ou 2 segundos durante o gameplay. Infelizmente, o desempenho também é um pouquinho limitado rodando os aplicativos. A gente percebe que ao abrir aplicativos, quando você faz a rolagem das páginas, o aparelho apresenta engasgos, infelizmente com uma maior frequência do que a gente espera. E isso vai ser ainda pior dependendo da versão que você escolher. Isso porque existem versões do Redmi 10A com 2, 3, 4 e até 6 GB de memória RAM. E o armazenamento traz opções com 32, 64 e até 128 GB. Essa versão que está comigo aqui será uma opção intermediária com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. A MIUI pega emprestado mais 1 GB do armazenamento para somar a memória RAM, simulando uma situação de 4 GB de RAM aqui nesse aparelho, mas como a memória RAM virtual, aquela que é tirada do armazenamento, acaba sendo mais lenta do que a memória RAM física, o ganho de performance acaba sendo limitado, mas isso melhora a multitarefa nesse aparelho. Então, resumindo, o aparelho vai conseguir rodar os aplicativos, vai rodar o sistema, porém apresentando alguns engasgos durante o uso, principalmente quando você está abrindo o aplicativo ou fazendo a rolagem da página. E para jogos eu não recomendo esse aparelho porque realmente o desempenho fica bastante limitado. O Redmi 10A só é indicado para jogos bem mais simples. A bateria tem 5.000 mAh e aqui o aparelho se saiu muito bem. Com o brilho da tela em 120 lux, o Redmi 10A gastou 3% de bateria durante 1 hora de ligação, foram 6% assistindo vídeos através do aplicativo do YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 3% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 6%. A autonomia foi melhor do que a média dos aparelhos com baterias de 5.000 mAh, então o consumo aqui acabou sendo um pouquinho melhor. Outro ponto negativo do Redmi 10A é que ele só traz suporte à rede Wi-Fi de 2.4 GHz, ele não conta com suporte ao Wi-Fi de 5 GHz e como já é de se esperar um aparelho mais barato, ele também não suporta o NFC. Lembrando mais uma vez que a entrada desse aparelho é micro USB. E já que eu estou falando do áudio, mostrando ele aqui para vocês, o som sai apenas aqui por baixo, tanto que eu abafo completamente colocando o dedo em cima do alto-falante. E a qualidade é boa. Aliás, lançamento não, o volume porque ele também nem é chegou bom. ainda no mercado brasileiro. Estou falando aqui. Então, o áudio aqui não vai ser um problema pro Redmi 10A. E aqui mostrando o display de 6,53 polegadas. Apesar de ser uma tela com resolução HD+, a qualidade das imagens são boas e as bordas são um pouquinho grandes, conforme vocês estão vendo aqui. A câmera frontal fica em um recorte em formato de gota e aqui mostrando também os ângulos de visão. Quanto à interface, temos aqui o Android 11 e a interface MIUI 12.5. Acredito que esse aparelho será atualizado para MIUI 13, isso já aconteceu com o Redmi 10C, por exemplo, mas por enquanto não chegou aqui no Redmi 10A. E ela está bastante simples, eu não consegui usar, por exemplo, os aplicativos de janela flutuante, eu não consegui ativar sequer os apps em tela dividida. Mesmo acessando a multitarefa, eu não consegui habilitá-los. Mas a interface traz a maioria dos recursos que a gente encontra na MIUI, como por exemplo o suporte aos Dual Apps, suporte ao tema escuro, o novo painel de controle também está presente aqui no Redmi 10A. Mas durante o uso da interface eu percebi alguns engasgos. Na hora de abrir os aplicativos, na hora de fazer a rolagem das páginas, apesar de não acontecer o tempo todo, está ocorrendo com mais frequência do que eu gostaria. E como eu falei para vocês, o grande problema acaba sendo o chipset Helio G25. E a gente sabe que essa versão aqui tem 3 GB de RAM, então se você optar pela versão com menos memória RAM ainda, a opção com 2 GB, pode ser que você experimente ainda mais engasgos durante o uso. Mas isso não significa que não seja possível utilizar aqui o Redmi 10A para acessar e-mails, redes sociais. Ele traz uma performance um pouco mais limitada, mas dá para você utilizar o aparelho tranquilamente no dia a dia. E quanto às câmeras, temos aqui apenas 2 sensores traseiros, o principal tem 13 megapixels e abertura de 2.2, e ele traz um detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem apenas 5 megapixels. Apesar da baixa resolução, todas elas conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. O aparelho traz suporte ao modo HDR, porém ele não é tão eficiente. Em algumas situações, com um contraste muito alto entre a parte mais clara e escura da imagem, a gente perde um pouquinho de detalhes.
Mas ainda assim, considerando a faixa de preço aqui do Redmi 10A, ele se saiu muito bem para fotos. Inclusive a câmera principal conseguiu se sair bem em fotos à noite. Apesar de algumas imagens apresentarem um pouquinho de perca de definição, ainda assim ele conseguiu capturar bastante luz. Algo que pode ser inclusive melhorado usando o modo noturno. Sim, o Redmi 10A traz modo noturno para a câmera principal traseira. E as imagens ficaram muito boas, apesar de aparecer ainda um pouquinho de ruído, principalmente nas partes mais escuras. Eu até fiquei surpreso com a qualidade das fotos aqui usando o modo noturno do Redmi 10A. Já a câmera frontal, com apenas 5 megapixels, só se saiu bem durante o dia. À noite ela realmente gera muito ruído, as imagens têm pouca definição, então à noite ela fica deixando um pouquinho a desejar. O aparelho não traz estabilização de imagem para as gravações, mas consegue pelo menos filmar em Full HD a 30 quadros. De dia temos até uma qualidade boa nas gravações. À noite a câmera frontal deixa bastante a desejar, já a câmera traseira até que me surpreendeu também. Apesar dela não trazer tanta nitidez nas imagens, consegue capturar bastante luz quando você grava à noite. Bom galera, nós vimos aqui que o Redmi 10A é um smartphone muito barato. Até mesmo aqui no mercado brasileiro, mas aqui, comprando no mercado nacional, não vale tanto a pena apostar no Redmi 10A e eu vou explicar para vocês por quê. Importado, esse aparelho pode ser encontrado ali na faixa dos 500 a 600 reais, isso nas versões mais básicas, mas a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento está saindo ali por volta dos 600 reais, que é um preço bem interessante pelo que o aparelho oferece. Acredito que a performance até será um pouco melhor quando comparado com essa versão que está aqui comigo, que tem 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Já no mercado nacional, você vai encontrar o Redmi 10A por preços a partir de R$ 840 reais, isso na versão mais básica com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. A versão que está aqui comigo, com 3 GB de RAM e 64 GB, vai sair por mais ou menos R$ 900 reais. E é um preço que fica muito próximo do Redmi 10C. O Redmi 10C também você vai encontrar por mais ou menos R$ 900 reais, R$ 950 reais, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento ou até 128 GB de armazenamento. E o Redmi 10C é um aparelho melhor, traz um chipset mais potente, o Snapdragon 680, conta também com uma câmera principal traseira muito superior, com 50 megapixels, capaz de fazer fotos e vídeos com uma qualidade melhor, e o Redmi 10C apresentou uma experiência de uso bastante superior, trazendo aí uma interface mais suave, mais fluida, menos engasgos durante o uso, uma melhor experiência de gameplay. Então aqui no mercado nacional vale muito mais a pena apostar no Redmi 10C, que foi melhor em fotos, em vídeos e na experiência de uso também. Já lá fora, se você quiser um aparelho muito barato, vale a pena sim apostar no Redmi 10A, já que você vai encontrá-lo numa boa configuração por mais ou menos R$ 600 reais. E mesmo que você seja taxado, como o aparelho é muito barato, ainda assim vai valer mais a pena. Mas se você quer mais empenho e quer também uma melhor experiência de câmeras, mesmo sendo a versão importada, fique com o Redmi 10C. Nacional importado, eu acredito que o Redmi 10C é um aparelho que faz muito mais sentido do que o Redmi 10A. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se bem geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!